sopro, estilo flauta, trombone, flauta peruana, ela chama de flauta pan. Vários instrumentos podem ser relacionados agora com essas duas partes teóricas. Os instrumentos chamados de tubos sonoros podem ser fechados ou abertos. Vamos começar com o fechado. A onda mais simples no tubo fechado é, na extremidade aberta, sempre vai se formar um ventre, e na extremidade fechada, sempre se forma um nó. Então, a onda mais simples em termos de comprimento de onda é uma onda com 1/4 da medida do lambda. Então, imagine aqui que eu tenho 1/4 de lambda, que é lambda sobre 4 no interior do meu tubo, que tem comprimento L. Certo? Nós pegamos a onda inteira, de um ventre até um nó, isso aqui representa 1/4 de onda, que é exatamente essa medida, e a nossa camada de ar vai subindo e descendo. Ou seja, quando a camada de ar é movimentada aqui, ela incide na superfície, sofre reflexão, a que volta se encontra com a que está indo, e eu tenho reflexão e interferência. Não esquecer, as ondas sonoras associadas tanto a corda quanto a tubos são formadas por interferência e por reflexão. São as chamadas ondas estacionárias. Então, isso aqui é uma onda estacionária. Vamos escrever isso daí, tá? A segunda maneira mais simples de vibração é, eu continuo mantendo aqui um nó e continuo mantendo um ventre, mas eu crio um nó a mais, ó. Então, essa aqui é a segunda maneira mais simples da camada de ar vibrar dentro do tubo fechado, formando, ó, meia onda estacionária e 1/4 de onda estacionária, para o mesmo L, ó. Certo? Então esse aqui é o meu primeiro harmônico, e esse aqui é o meu segundo harmônico. É a maneira mais simples, o primeiro, e a segunda maneira mais simples. Mas o que eu vejo aqui? Ó? Que o meu tamanho L aqui, ele está em função de lambda sobre 4. Eu posso escrever aqui, ele é 1 lambda sobre 4, ok? Já aqui eu tenho L dando quanto? Lambda sobre 2, metade de uma onda, mais lambda sobre 4. Ó. Eu tenho 0,50 mais 0,25, 0,75. Eu tenho 3 lambda sobre 4. Aí aqui eu tenho o primeiro harmônico 1 lambda sobre 4 e o segundo harmônico 3 lambda sobre 4. Se eu encaixar mais um nó, vai aparecer aqui 5 lambda sobre 4, depois 7 lambda sobre 4 e assim por diante. Então o nosso L, ele vai ser N lambda sobre 4. O detalhe é, esse número sempre vai ser um número ímpar. 1 lambda sobre 4, 3 lambda sobre 4, o próximo módulo de vibração 5 lambda sobre 4. Então nós vamos caracterizar que não vai haver harmônicos de ordem par para os tubos. Eu só vou ter harmônico de ordem ímpar, certo? Então, primeiro harmônico, terceiro harmônico, pulo para o quinto, para o sétimo e assim sucessivamente. Quando eu isolar o lambda e aplicar na equação da frequência, o que eu vou ter? A partir do V igual a quem? Lambda vezes F, V sobre lambda. Pego o lambda daqui, 4L sobre N. Então, o F vai ser igual a quem? NV sobre 4L. Certo? Só que esse N é sempre um número o quê? Ímpar. Então é muito comum você encontrar nos livros 2N menos 1. Porque se eu pegar 2N, o N sendo 1, 2, 3, 4, multiplicar por 2, eu tenho um número par. Esse número aqui sempre vai ser par. Menos 1 eu sempre vou ter dentro do parênteses um número ímpar. Vezes V sobre 4L. E aí o meu N pode ser, ó, um nó, um ventre. 2 nós, 2 ventres. Então, quem é que passa a ser o N? O N pode ser tanto o número de nós, o N pode ser tanto igual ao número de nós, ou o N sendo o número de ventres. Então, por exemplo, no primeiro harmônico eu tenho o quê? Um nó e um ventre. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. No segundo harmônico, 2 nós ou 2 ventres.
2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Certo? E aí passa a ser a estrutura do meu instrumento de sopro fechado. Ok, galera? Vou agora apagar e fazer um instrumento de sopro aberto para você enxergar. Ok? Vamos lá. Vamos lá, galera. Tubo aberto, que é a ideia de uma flauta doce, por exemplo. Vamos lá. Extremidade aberta, extremidade aberta. Nas extremidades abertas, obrigatoriamente eu tenho ventres. Se eu pegar uma onda estacionária entre dois ventres, eu tenho que ter um nó. Então, se isso aqui é um ventre, isso aqui é um ventre, entre dois ventres eu tenho que ter um nó. Então, aqui aparece um nó. Certo? Aqui eu tenho meia onda, aqui eu tenho meia onda. De um ventre até outro ventre, esse tamanho L aqui, na verdade, passa a ser meia onda. Então, a maneira mais simples de vibração de um tubo aberto é isso. Então, essa é a maneira mais simples. Então, passa a ser o nosso primeiro harmônico, onde o tamanho L é exatamente igual a lambda sobre 2. Como que eu passo do primeiro harmônico para o segundo harmônico? Eu boto mais um nó na parte interior. Então, um nó aqui, outro nó aqui. De um nó eu passo até 2. Então, eu tenho do nó até aqui uma distância entre um nó e um ventre. Na extremidade aberta, ventre. E entre dois nós, meia onda. Então, esse aqui é um quarto de onda, um quarto de onda, meia onda. Então, eu tenho uma onda inteira agora no meu tamanho L. Então, meu segundo harmônico é igual a quem? L igual a 2 lambda sobre 2. Ou seja, 1 lambda sobre 2, 2 lambda sobre 2. Então, para tubos abertos, o meu tamanho L do tubo pode ser medido com N lambda sobre 2. A equação é idêntica da corda, mas qual a diferença? Lá na corda eu tenho um ventre no primeiro, aqui eu tenho um nó no primeiro harmônico. Tá? Então, esse N aqui passa a ser o número do harmônico. E aqui, estilo corda, eu tenho harmônicos ímpares e pares. Primeiro harmônico, 1 lambda sobre 2. Segundo harmônico, 2 lambda sobre 2. Décimo primeiro harmônico, 11 lambda sobre 2. Legal? E aqui também, o N é o número de nós. Ok, galera? E aí, a mesma ideia de frequência. A frequência vai ser o quê? NV sobre 2L. Vamos lá. Instrumentos menores, L's menores, eu tenho inversamente proporcional, maior frequência. Esse V é a velocidade do som no ar, é aproximadamente o 340 metros por segundo. Então, quando eu pego instrumentos menores, a tendência são eles emitirem sons mais agudos. Menor, maior, inversamente proporcional. Instrumentos grandes tendem a emitir sons mais graves, como, por exemplo, uma tuba. Instrumentos menores, né? Flautas, gaitas e assim por diante. Legal? Lógico, cada instrumento tem uma estrutura diferente. Para fazer os harmônicos em instrumentos de sopro é algo muito mais complicado do que fazer na corda. Tá bom? Então, recapitulando, tanto em cordas quanto em tubos, o que nós temos? Nós temos notas musicais que são relacionadas a partir de comprimento de corda, de tração, de maneira como você assopra, de comprimentos do instrumento. Tá? Não esquecer que o que se forma tanto na corda do violão quanto no instrumento de sopro são ondas estacionárias. Então, se você quiser procurar um livro para poder identificar e conseguir ler um pouquinho melhor, você vai procurar o título, Ondas Estacionárias. O que é uma onda estacionária? Eu tenho aqui essa corda ao vibrar, ela passa por várias reflexões nas extremidades e as múltiplas reflexões sofrem interferências. Então, a onda estacionária ela é fruto de reflexão e interferência, construtiva e destrutiva. Ok? Tranquilo? Agora, na sequência, nós vamos associar a ideia dos efeitos fisiológicos do som para saber do que é grave, agudo, a ideia do timbre, do forte, do fraco, da intensidade e assim por diante, para entendermos melhor, por exemplo, a formação de acordes nos instrumentos musicais. Ok? Vamos lá. Só um minuto. E agora, galera, como é que nós, ao ouvirmos um som
identificamos esse som e o que podemos diferenciar entre um tipo de nota emitida por um piano, nota emitida por um violão, né? Som está com sensações mais agradáveis ou menos desagradáveis, o que o nosso ouvido consegue perceber? Então, nós temos uma estrutura teórica para identificarmos essas relações fisiológicas, tá? Chamamos de qualidades fisiológicas do som. Nós temos a altura do som. Cuidado, essa altura não tem nada a ver com o volume. Aumenta o volume, diminui o volume da televisão, da caixinha de som, do seu alto-falante. Essa altura do som me dá a ideia do som mais alto e do som mais baixo. O som mais alto e o som mais baixo é associado à frequência desse som. Uma frequência maior me dá a classificação no som mais alto. Uma frequência menor me dá a classificação de um som mais baixo. Tá? O som mais alto é para nós aquilo que nós chamamos de som agudo e o som mais baixo é aquilo que nós chamamos de som grave. Legal? O timbre, ele associa a mesma nota, a mesma frequência, tá? Da maneira mais simples que você encontra nos livros é a mesma frequência, ou seja, mesma nota, tá? Sendo identificada, por exemplo, por instrumentos diferentes. Vamos explicar isso aí. Certo? Vamos lá. Quando eu toco essa corda Mi, essa nota Mi, isso é um Mi. Eu estou ouvindo o som do instrumento cavaquinho. Se eu colocar uma corda própria no violão que emita a nota Mi com a mesma frequência, vamos inventar um valor, vamos supor que essa frequência seja de 500 Hz. Se eu colocar o violão bem afinado para emitir uma nota Mi de 500 Hz, ao tocar o violão, ligeiramente essa nota vai ser diferente em relação ao cavaquinho. Então o cavaquinho tem um timbre, o violão tem outro timbre. Teoricamente, o timbre nos permite diferenciar a mesma nota tocada por instrumentos diferentes. Se eu tocar esse Mi aqui, tocar o mesmo Mi no piano, eu vou conseguir perceber ligeiramente sons diferentes emitidos pelo piano e pelo cavaquinho. Certo? Esse timbre tem a ver também, inclusive, com o próprio material que é feito, madeiras de melhor qualidade, por exemplo, torna um instrumento, inclusive, mais caro, cordas de melhor qualidade. A parte toda, né, entre aspas, anatômica do instrumento vai tornar o timbre dele um pouco diferenciado, que para a percepção musical isso faz uma diferença muito grande. Legal? Então o timbre nos faz perceber a mesma nota tocada por instrumentos diferentes. De uma maneira um pouco mais física, esse timbre está associado a uma coisa que nós chamamos de série harmônica. Cada instrumento tem a sua série harmônica associada, por exemplo, para instrumentos de corda, pelo número de cordas que ele possui. Legal? A intensidade nos dá a noção se o som é forte ou fraco. Aqui sim está associada a ideia do volume. Aumenta o volume da televisão. Aumenta a intensidade. Um som mais forte é um som mais intenso. É um som que tem mais energia, que tem maior amplitude associada à sua onda. Transporta mais energia, tá? E aqui um som mais fraco que está associado a menor amplitude, menos energia. Então, quando eu, por exemplo, aumento o volume de um instrumento, né, de um aparelho sonoro que eu tenho na minha casa, eu estou consumindo mais energia elétrica direto da rede elétrica, ou mais energia elétrica, por exemplo, da bateria, da pilha que está alimentando aquele aparelho. Certo? Essa é a ideia. Essa medida da intensidade ela é muito importante.
A intensidade ela é medida potência por área, tá? Se é uma onda sonora e a minha área é uma área esférica, a minha intensidade é medida por potência por 4πr². Isso aqui é o quê? A área da casca esférica. Legal? Essa ideia de maior ou menor intensidade às vezes nos incomoda e nos dão sensações, por exemplo, audíveis boas ou ruins, está associada a uma outra grandeza chamada sonoridade. Legal? A sonoridade, ela foi medida, foi montada uma relação matemática por Graham-Bell. E aí nós associamos, inclusive, o nome dele à unidade. A sonoridade, ela é uma constante vezes o log da intensidade sonora dividido pela intensidade padrão. O que é essa intensidade padrão? Qual é o limite, o limiar entre escutar ou não escutar um som? Nós escutamos um som, estamos ali no limite do silêncio, quando nós escutamos um som que transporta 10 a menos 12 watts por metro quadrado, ou seja, joules por segundo por metro quadrado. Então, para nós identificarmos um som, está ali no limite entre escutar algo ou não, no limite do silêncio, nós temos que receber 10 a menos 12 joules por segundo por metro quadrado. Bell cria uma escala de 10 em 10, de potências de 10, por isso nós trabalhamos a ideia do logaritmo. Então, esse aqui é o limiar do silêncio, tá? É o nosso referencial. Certo? É o limiar do silêncio. Nós vamos trabalhar isso aqui, tá? À medida que apareçam os exercícios com mais calma, com mais ênfase. Tranquilo, galera? Então, os instrumentos sonoros, acústica, a parte de ondas estacionárias, são sempre elementos físicos que estão ligados uns aos outros o tempo inteiro. Seja pela definição de onda estacionária, seja pela equação de Taylor, né, que é a raiz quadrada da tração pela densidade linear, certo? Seja pelas qualidades fisiológicas do som e também, muito importante, observar todos os fenômenos ondulatórios, ok? É isso aí, galera. Assim nós fechamos a parte teórica de ondulatória, faltando apenas, para a última aula, trabalharmos o efeito Doppler. É isso aí, galera. Um abraço.